Olá pessoal, bem-vindos, mais uma aula nossa. Agora nós vamos falar da parte 2 do modelo de demanda agregada e oferta agregada. Vamos introduzir questões teóricas e vamos falar depois de alguns exemplos. Para terminar esse capítulo 33, a nossa aula de hoje, as perguntas que nós vamos responder são mais aprofundadas em relação ao que fizemos na aula passada. Nós vamos falar das teorias econômicas que divergem entre si sobre o comportamento da macroeconomia, como podemos aplicar o modelo que discutimos no nosso último vídeo, a flutuações econômicas, e esses resultados, como que eles vão ser encaminhados dentro das nossas discussões depois de políticas públicas, ok? Então, existem três teorias, nós vamos falar, né? Não é que existem mais, tá? Mas no nosso curso de princípios, vou falar de três questões importantes de teorias para falar como que funciona a oferta agregada de curto prazo. Para dizer o seguinte, por que a oferta agregada de curto prazo tem essa determinada inclinação que é indicada para ela? Porque na aula passada a gente falou, ela é assim e pronto. Agora nós vamos falar quais são as justificativas teóricas para isso ser verdade. Primeira delas, em cada uma, o que a gente vai ver é que existe algum tipo de imperfeição no mercado. O que elas vão dizer é que existe imperfeição no mercado no qual ele não tende a se ajustar. Então, desvios do produto da sua taxa de natural, os resultados disso é que desvios do produto da taxa natural acontecem quando o nível de preço desvia do nível de preço esperado. Quando o nível de preço está sendo praticado, desvia daquilo que se esperava do nível de preço. Então essa imperfeição vai permitir com que esse desvio dos preços modifique os resultados reais das variáveis macroeconômicas. E essas três teorias, partindo dessas imperfeições, nós vamos explicar cada uma delas e qual que é a imperfeição que ela normalmente costuma justificar para essas questões específicas dos desvios em relação à taxa natural. A primeira é a teoria da rigidez salarial. Como que isso funciona? A imperfeição da rigidez salarial está dada justamente sobre a rigidez dos salários no curto prazo, de forma com que eles se ajustam lentamente. O que a teoria está querendo explicar é que os salários são rígidos porque existem determinados contratos e normas sociais no qual o salário ele não pode se modificar tanto para cima quanto para baixo ao longo do tempo para se ajustar àquelas flutuações do mercado como um todo. Então, se esses salários são rígidos, o que acontece na definição do mercado de trabalho, do mercado de emprego? Quando as empresas e os trabalhadores vão definir o salário, eles definem esse salário nominal antecipadamente, com base em algum preço esperado. A gente vai chamar de PE, sempre que a gente falar de preço esperado. É o nível de preço que eu espero que vá vincular, que vai ser desenvolvido na economia como um todo. E aí eu defino o nível de preço salário dado aquele preço. Por exemplo, eu vou oferecer minha oferta de trabalho. Dado que eu espero que o nível de inflação continue constante em determinada relação, eu estabeleço o nível de salário que eu gostaria de ganhar. Nas relações de oferta e demanda, a empresa pensa da mesma forma e estabelece o nível de salário que ela deseja pagar. Tudo baseado no nível de preço que eu espero nessa economia. Mas aí o que acontece? Vamos supor que o nível de preço aumenta mais do que o nível de preço esperado. O que acontece nisso é que o nível, existe uma rigidez salarial, que é o que a gente está falando. O nível de preço aumentou mais do que o nível de preço esperado. Então, eu ganho mais como empresa oferecendo produto. A receita é maior. Se eu vendi um produto a X, eu vou vender a X mais alguma porcentagem, mas eu não tenho aumento no custo do trabalho. Essa que é a parte interessante, porque o nível de preço está lá dado. Então, em determinado período de tempo do curto prazo, o salário não vai poder aumentar. Ele está fixo por alguma rigidez salarial, por alguma norma social. Então, se a produção é mais rentável, as empresas podem aumentar a produção e o emprego, porque agora é mais rentável produzir. Então, eu aumento a quantidade que eu produzo. Se eu faço isso, o maior P aumenta Y por causa da rigidez salarial. O que fala que nessa teoria da rigidez salarial, a oferta agregada de curto prazo tem inclinação positiva por causa da rigidez salarial. Essa é a teoria 1 para a oferta agregada de curto prazo com inclinação positiva. A teoria 2 é a teoria dos preços rígidos. Agora não estamos falando mais de salário rígido, estamos falando de preço. Por que isso seria verdade? A imperfeição nesse caso é o que se chama de custo de menu, que é custo de ajustamento de preços. Os preços não se ajustariam com a mesma velocidade.
O que isso significa? Um exemplo que é muito utilizado para explicação mais clara disso é o custo de imprimir novos menus. É tempo necessário para alterar a etiqueta de preço. É lógico, a gente pode pensar e falar, nossa, mas isso é irrisório, né? Principalmente hoje em dia, com tecnologias de informação e comunicação, esse processo é mais rápido. Mas isso não necessariamente é verdade em todos os setores. A rigidez do preço pode ser grande em determinados setores, até pelas características específicas daquele mercado, das possibilidades de comportamento oligopolista ou não naquele mercado, pelas regras de concorrência estabelecidas. Então, isso vai influenciar, tá? E, novamente, as empresas elas vão estabelecer os preços que elas vão cobrar dos produtos dela baseado no preço esperado da economia. Sempre assim que a gente está pensando. Então, se existe essa imperfeição, vamos supor que acontece o seguinte: o Banco Central aumenta a oferta de dinheiro de forma inesperada, de forma que no longo prazo a gente imagina que o preço vai subir porque aumentou a oferta monetária. Então, se o preço aumenta, no curto prazo, tá? No longo prazo ele vai aumentar, mas no curto prazo, as empresas que não têm esse custo de menu podem aumentar seus preços. Preste atenção, vamos supor que existem um grupo de empresas que consegue aumentar o preço porque não tem esse custo de menu. Como eu falei, as tecnologias da informação são rápidas, elas conseguem repassar esse preço rapidamente. Essas empresas vão aumentar, então elas aumentam o preço delas. Só que empresas que não conseguem aumentar o preço, as empresas que têm o que a gente chama desses custos de menu, elas não vão conseguir aumentar no curto prazo, elas vão esperar para aumentar o preço. Certo? Então, os preços dessas empresas vão ser relativamente baixos aos demais preços da economia. Veja que o preço relativo desse tipo de produto é menor do que os outros, o que pode aumentar a demanda por produtos dessas empresas que não aumentaram o preço. O que vai fazer com que se a demanda dessa empresa aumenta, ou seja, está mais rentável para essa empresa vender, ela tem um faturamento maior, uma receita maior. Então elas vão aumentar a produção e o emprego, e isso novamente vai fazer o quê? Assim, se o preço aumenta, ele pode ser associado ao aumento do produto, de forma com que, na mesma situação da teoria dos salários rígidos, a teoria dos preços rígidos também me diria que a curva de oferta agregada de curto prazo se inclina para cima, porque algumas empresas aumentam a capacidade de produzir, porque esse aumento de preços geral da economia não se reflete no aumento de preço dessas empresas. Então, essas empresas aumentam demanda rapidamente. Vejam que isso é curto prazo, viu, gente? Não quer dizer que essa empresa vai ficar com esse preço indefinidamente, mas vai ter um processo de ajustamento causado por essa imperfeição dessa empresa. A última das teorias é a teoria das percepções equivocadas. É dizer que a imperfeição é causada por alguma confusão das mudanças de P com mudanças no preço relativo dos produtos que as empresas vendem. O que isso significa? Significa que, se existe uma relação na economia onde o preço está crescendo acima do preço esperado, uma empresa ela vai acabar a ver o aumento o aumento de preço antes de perceber que todos os preços estão subindo. Porque eu tenho percepção equivocada. Eu não sei, isso é normal e razoável, eu não sei o preço de todos os produtos na economia. Eu não tenho essa capacidade de entender claramente como que funciona o aumento de preço de todos os produtos. Eu vou ter claramente essa percepção quando for divulgado o aumento de algum índice de preço. Mas eu tenho uma percepção muito mais forte do aumento do nível de preço, do aumento do preço do meu produto que eu vendo. Então, eu tenho uma percepção mais clara do meu horizonte básico onde eu trabalho, mas eu não tenho uma percepção tão clara da economia como um todo, tá? Então, a empresa ela pode acreditar, ela vai acreditar, não é verdade, não sei se é verdade, mas ela pode acreditar que seu preço relativo está subindo. E quando ela acredita que seu preço relativo está subindo em relação às demais, ela pode aumentar a capacidade de produção e de emprego que ela oferece na economia, porque ela está entendendo de maneira relativa que a sua receita é maior. Então ela vai aumentar a capacidade de vendas dela. Novamente, o que a teoria das percepções equivocadas mostra é que se o aumento de P acontece, vai aumentar Y, o que faz a curva de oferta agregada de curto prazo também ser positivamente inclinada nesse caso, tá? Isso nos diz que as três teorias têm em comum um aspecto muito específico, que é, nas três versões, quando o produto se desvia do produto natural, acontece esse desvio quando o P desvia do preço esperado,
certo? Se P aumenta em relação ao preço esperado, eu entendo que meu produto pode aumentar em relação ao meu produto natural. É isso que está sendo pensado. De maneira muito simplificada aqui, nessa relação específica, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que o produto que está sendo praticado na economia, ele seria, então, dadas essas três teorias, igual ao produto de pleno emprego, mais o desvio em relação aos preços esperados, certo? O desvio do preço em relação aos preços esperados. O que que isso me diria? Me diria que eu tenho um produto dado, o produto que seria a taxa natural do produto de longo prazo, o preço atual, o preço esperado, e alfa seria uma variável que seria maior do que zero, que mediria quanto de y responde à mudança inesperada em P. Bom, isso são questões de medições específicas, para economias específicas, para momentos e questões específicas que podem ser pensados, mas a questão básica que se dá sobre essas três teorias é que esse alfa seria maior do que zero, certo? Um valor maior do que zero que me diria que pode haver o desvio quando o meu preço aumenta em relação ao preço esperado. Se o P é maior do que o preço esperado, o desvio é positivo em relação ao produto natural de pleno emprego, certo? Porque ele vai somar. Agora, se o meu preço é menor do que o preço esperado, o desvio seria o contrário, no qual o meu produto seria menor do que o produto natural de pleno emprego. Veja que sempre quando a gente estava falando das teorias, nós estamos falando de preço aumentando. Preço aumentando, o Y aumenta. Mas seria verdade também se o preço diminuísse. Ou seja, se o preço atual fosse menor do que o preço esperado. Seria um efeito inverso nessa economia como um todo, de forma com que os desvios também aconteceriam, mas para o outro lado. Então, vamos pensar nessas questões específicas e vamos pensar como que isso funciona em relação à oferta agregada de curto prazo e de longo prazo, porque eles são temporários. Nenhuma daquelas teorias está dizendo que as imperfeições vão durar para sempre. Não, porque os salários são rígidos, mas eles podem ser deslocados no longo prazo. Nós podemos estabelecer novas normas sociais, novos contratos de trabalho que vão deslocar. O custo de menu também é temporário, certo? E as percepções dos agentes também são temporárias. O equívoco ele vai se extinguindo ao longo do tempo, conforme eu vou percebendo que aqueles preços vão se modificando. Então, ao longo do tempo, os preços e salários se flexibilizam, as percepções equivocadas se corrigem, e no longo prazo, eu tenho que o preço esperado é igual ao preço praticado. Então, ele vai se modificando e tendendo para aquela curva de longo prazo. De forma que é por isso que nós dizemos que a oferta agregada de longo prazo ela é assim e vai se manter vertical, porque existe essa tendência de que as percepções, as imperfeições de mercado, elas vão se corrigindo, tá? E, dado isso, vamos pensar agora como que essa curva de oferta agregada de curto prazo, ela pode se deslocar. Vamos pensar nesse arcabouço que nós estamos estabelecendo aqui, de oferta agregada de longo prazo, oferta agregada de curto prazo e todo esse processo de deslocamento da oferta agregada de curto prazo. Como a gente falou na aula passada, a curva de oferta agregada de longo prazo tem determinadas modificações que são dadas por modificações da dotação dos fatores de produção e do nível tecnológico. Tudo isso que é válido para o longo prazo é válido para o curto prazo, certo? Se uma modificação do nível de investimento altera a oferta agregada de longo prazo, a taxa natural de produto, ela também vai afetar a oferta agregada de curto prazo, porque eu vou produzir mais no curto prazo. Nível tecnológico, a mesma coisa. Dotação de recursos naturais, também a mesma coisa. Tudo isso vai fazer esse deslocamento, certo? E, além disso, o que vai deslocar a oferta agregada de curto prazo é preço esperado. Se o preço esperado aumenta, os salários aumentam, ok? E para cada preço novo, a produção é menos lucrativa, de forma com que Y cai e a oferta agregada de curto prazo desloca para a esquerda. Vejam, se eu tenho um aumento de preço esperado no curto prazo, eu tenho um deslocamento da oferta agregada de curto prazo para a esquerda. Por quê? Porque nós estamos sendo dados aqui numa questão de uma apresentação de salários, certo? Ou seja, reduz as capacidades de lucratividade das empresas. Então, essa redução da capacidade de lucratividade da empresa me diz que, ao mesmo nível de produção, ao mesmo nível de preço, eu só conseguiria produzir menos.
Então, o preço esperado vai causar um deslocamento da curva de oferta agregada de curto prazo para a esquerda. E vamos pensar agora, também por fim, em relação a tudo isso, no equilíbrio de longo prazo. Como que ele se daria, dada todas essas questões que nós falamos entre curto prazo. No longo prazo, o que nós vamos pensar? O que nós sabemos, desculpa, que o preço esperado é igual ao preço praticado dessa economia, certo? No longo prazo, a taxa de produto é igual à taxa natural de produto ou taxa de produto de pleno emprego. Então, no longo prazo, o que acontece é que nós temos uma relação no qual não adianta qualquer modificação de oferta agregada de curto prazo ou demanda agregada de curto prazo, porque está dado o equilíbrio de longo prazo. Ele vai ser dado dadas as características da oferta agregada no longo prazo, porque está dada a capacidade de oferta de longo prazo. Porém, no curto prazo, é o que a gente falou, a gente tem flutuações econômicas que fazem a modificação da economia tender a flutuações mais acima da taxa natural de produto ou abaixo da taxa natural de produto. São causadas por eventos que vão mudar as curvas de demanda agregada e a curva de oferta agregada, a curva de oferta agregada. E aí nós vamos pensar em 4 passos para analisar essas flutuações. Vai ser uma nova receita de bolo para vocês, para que vocês guardem isso e consigam pensar, sempre que houver alguma flutuação econômica, quais foram as modificações causadas de acordo com essa receita. Primeiro coisa é pensar, o que aconteceu vai deslocar DA ou vai deslocar OA? Certo? Esse movimento que aconteceu vai deslocar DA ou vai deslocar OA? Segundo, esse deslocamento é para a esquerda ou para a direita dessa curva? Tá? Aí, dado que eu entendo esse deslocamento, se é em determinada curva, se é para a esquerda ou para a direita, eu começo a analisar o diagrama de demanda agregada e oferta agregada para ver como o deslocamento vai mudar o produto e o preço no curto prazo, certo? E aí, a partir desse curto prazo, eu vejo como que a economia vai se mover a partir desse novo equilíbrio para ir para o longo prazo, certo? Então eu utilizo tudo junto, tá? E eu utilizo para ver como que ela afeta no curto prazo, dado isso, e como que no longo prazo ela vai se definir, como ela vai se modificar para atender um determinado novo equilíbrio, ok? Vamos pensar nisso em alguns exemplos específicos. Vamos pensar o primeiro exemplo, que seria o efeito de uma mudança na demanda agregada. Olha, nós estamos mostrando aqui normalmente como vocês vão utilizar essas análises gráficas, ok? Vocês vão utilizar a oferta agregada de longo prazo, de curto prazo e a demanda agregada dada. Vamos pensar nessa mudança na demanda agregada, que um evento que é o crash no mercado de ações. É a crise de 1929 e como que isso afetou o mercado de ações. Eu já falei que é um efeito de mudança agregada, da demanda agregada, porque na aula passada a gente também utilizou esse exemplo. Não sei se vocês lembram, eu espero que lembrem. Que é o quê? Um efeito no mercado de ações, ele vai afetar o consumo das famílias, porque ele muda a riqueza real das famílias, certo? Então, se eu tenho um mercado de ações que quebra, eu tenho uma redução da riqueza real. A redução da riqueza real vai afetar o meu consumo presente, reduzindo a curva de demanda agregada. Então, o consumo cai, então ele move demanda agregada para a esquerda, nesse primeiro momento. Então, olha, eu já entendi que um crash no mercado de ações, fase 1, demanda agregada. 2, demanda agregada para a esquerda. O que isso significa na fase 3 no curto prazo? O equilíbrio no curto prazo vai para B, certo? É o que acontece nesse movimento inicial. Com o que acontece é o P e um Y menores e um desemprego maior. O Y está sempre associado a desemprego, certo? Quando o Y cai, desemprego também, desemprego aumenta, relação inversa, né? Ou taxa de emprego cai, que vocês quiserem pensar. Essa é a fase 3. E o 4, com o tempo, o que acontece? Com o tempo, o preço esperado vai cair. Essa parte é a parte mais difícil. Por quê? Porque agora, como o nível de preços caiu, a percepção das pessoas vai entender que o nível de preço esperado vai cair também. Quando o nível de preços esperado cai, a oferta agregada de curto prazo ela se desloca para a direita, para o equilíbrio de longo prazo em C. Por quê? Porque vamos lembrar das 3 teorias que nós falamos, tanto a do salário rígido, do preço rígido, da percepção equivocada. O que acontece nessas 3 teorias, e nesse momento específico, é que P fica maior do que PE. Porque se o preço esperado cai, o nível de preços que está sendo praticado hoje vai ser maior do que o nível de preço esperado, certo?
Porque se ele estava equilibrado no momento, o nível de preço esperado vai caindo, o nível de preço está maior do que ele. Então, essa queda, ela traz as imperfeições no mercado, tanto nos salários, quanto nos custos de menu, quanto nas percepções equivocadas. Qual está funcionando? Não sei, mas ela gera essa modificação entre P e PE, no qual P é maior do que PE, de forma com que o Y vai aumentar, o desemprego vai cair e nós vamos tender no longo prazo, supondo que a economia não sai do equilíbrio de oferta agregada de longo prazo, ou seja, nada mudou na oferta agregada, ela volta para o nível inicial em A, agora num ponto em C, com nível de preços até menor, certo? Esse seria o movimento natural de uma mudança na demanda agregada. Vamos pensar nessas duas, se isso é verdade, o que isso aconteceu. Bom, duas grandes mudanças agregadas em DA, na demanda agregada. Uma é a Grande Depressão, de 1929 a 1933, e depois ela vai se modificar já para 34. Estou trazendo aqui os resultados de dólares, né, de valores em dólares, e está em bilhões dos anos 2000, ou seja, a série foi toda deflacionada para chegar a valores do ano 2000. Então você vê que de 29 a 33 você teve uma queda do preço das ações em torno de 90%, o que reduziu o consumo e investimento nessa economia, reduzindo a taxa de produto em 27%, ou seja, demanda agregada, diminuição. É o mesmo gráfico passado, só estamos colocando aqui a explicação dos resultados finais desse gráfico. Caindo, o nível de preço em 22%, ou seja, o Y caiu e o P caiu, e aumentando o desemprego de 3% para 25%. Vejam que esse movimento inicial aqui é o movimento que a gente está dando até o nível 3. O movimento de volta não está sendo apresentado aqui. O movimento de volta, para a gente entender a apresentação desse movimento, é ver como que a economia se difundiu e evoluiu ao longo depois desse período a partir de 1933. Nós não estamos mostrando isso aqui e tem um motivo para isso que eu vou discutir mais à frente. Segundo, é um boom da Segunda Guerra Mundial, que é o contrário, que é o quê? De 39 a 44, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, os gastos do governo aumentaram em 1000%. Eles saíram numa faixa de 9 bi para 91 bi, certo? E esse aumento do gasto do governo, ele aumentou o crescimento do produto. Ele gerou o crescimento do produto, ou seja, olha, aumentei G, minha demanda agregada estava dada, um aumento de G desloca a demanda agregada para a direita, esse deslocamento da demanda agregada para a direita aumenta produto e aumenta preço, certo? E esse aumento da demanda agregada de aumento de produto e preço vai diminuir a taxa de desemprego. Veja que eu estou falando isso tudo para vocês diretamente, não estou colocando no gráfico, não estou colocando na figura. Eu acho que seria bom vocês estudarem aqui, colocando na figura para entender como esse processo vai se dando. Mas ele é exatamente o contrário do processo passado, certo? Vamos pensar agora o contrário, um efeito de uma mudança na oferta agregada de curto prazo. Esquece agora que é a demanda. E qual que é o evento que a gente vai pensar nessa mudança? Aumento do preço do petróleo. Por que esse efeito, esse aumento é importante? Primeiro porque ele causou uma mudança bastante grande nas questões macroeconômicas no final da década de 70 e início da década de 80, no mundo como um todo, e porque ele é muito usual também para a gente entender movimentos atuais, até mesmo da economia brasileira. O aumento do preço do petróleo ele tem um efeito muito grande sobre a economia como um todo. Por quê? Porque ele tem um efeito catalisador de aumentar preços de produtos em geral. Porque ele causa um aumento de custos. Ele causa um aumento de custo geral na economia como um todo, porque normalmente tudo tem embutido o preço do petróleo, que seja nos custos do transporte, que é o principal embutido sobre isso. Numa economia brasileira, no qual o transporte rodoviário, nós somos muito dependentes do transporte rodoviário, isso também fica muito mais claro para a gente entender, mas no geral esse efeito está embutido como um todo. E esse aumento de custos, ele é deslocamento de oferta agregada. Por quê? Porque ele vai para a esquerda, o custo é maior, eu tenho mais dificuldade de produzir um produto. Eu não posso agora produzir um produto e ofertar aquele produto ao mesmo nível de preços que eu ofertava antigamente, certo? Porque meu custo é maior, eu preciso de um preço maior para ofertar o produto que eu ofertava. Então eu tenho um deslocamento da oferta agregada de curto prazo para a esquerda, tá? De forma com que na fase 3 eu tenho um equilíbrio de curto prazo agora em B com preço maior e Y menor. Veja que a gente está aqui num caso que é o pior dos casos do mundo.
certo? Onde a gente está indo de A para B, e é o que a gente chama de estagflação. A estagflação é um momento onde eu tenho uma queda de PIB e eu tenho aumento de preço. Ou seja, não tem nada de bom aqui, né? Eu tenho uma redução do crescimento da economia, eu tenho uma queda da economia, né, no jargão correto, e eu tenho os preços aumentando da economia, ou seja, a medida real dessa economia também está caindo, tá bom? Então, esse é um processo muito danoso, muito complicado para a economia como um todo. E normalmente esse processo de estagflação está normalmente associado a realmente essa questão de modificações na oferta agregada, de redução da oferta agregada. E aí, dado que ele é tão complicado, a gente tem que pensar como que a gente acomoda isso. Basicamente, a gente pode entender que não é bom. Não é bom, ninguém quer uma estagflação. Eu não quero chegar numa situação de estagflação. Então, como que eu acomodo essa estagflação? Vamos pensar então como que haveria essa acomodação nesse processo de estagflação, porque como falamos, ele não é interessante, ele não é bom para ninguém. Como que isso se desenvolveria? Supondo que estamos no ponto B, tá? Nós podemos pensar como que essa acomodação acontece pensando de duas formas diferentes. Primeiro é uma acomodação direta, no qual os formuladores de política não fazem nada, certo? Deixa a economia fluir do jeito que ela fluiria normalmente. Então, nesse caso específico, o que aconteceria? Esse primeiro movimento de baixo emprego, ele vai diminuir os salários nominais. Por que ele vai diminuir os salários nominais? Porque nós temos um efeito aqui no qual existe um menor poder de barganha das pessoas que estão buscando emprego. Esse menor poder de barganha aumenta a demanda por trabalho, aumenta a oferta de trabalho, mas não aumenta a demanda por trabalho, o que vai reduzir os salários nominais desses empregos específicos. Essa redução do salário nominal dos empregos específicos, ela vai causar um aumento da curva de oferta agregada de curto prazo. Por quê? Se reduz o salário das pessoas que estão buscando emprego, das pessoas que estão trabalhando, essa redução do salário se traduz em aumento de receita. Esse aumento de receita se traduz em aumento de produção, de forma com que espera-se que a curva de oferta agregada de curto prazo ela mude e ela se desloque novamente para a direita, voltando para o equilíbrio de longo prazo em A. Ou seja, se eu não faço nada numa estagflação, eu espero que ao longo do tempo esse processo se acomode. Mas e se eu fizer alguma coisa? Se eu fizer alguma coisa, eu tenho um novo padrão agora de desenvolvimento desse padrão da economia. Se eu fizer algo para aumentar a DA, por quê? Porque o governo pode praticar política e a prática de política do governo é em DA, certo? Então eu vou aumentar gasto do governo, eu vou reduzir imposto, eu vou praticar alguma política que aumente DA. Se eu aumentar a DA, ao invés de eu ir de B para A, eu vou ir de B para C, porque esse aumento da DA para uma mesma curva de oferta agregada de curto prazo vai aumentar Y para ele voltar, até ele voltar à taxa natural dele, e agora um P mais alto do que em relação ao movimento inicial. Vejam que nós temos resultados distintos em relação a essas duas posições. E o que fazer? Difícil, né? Não vou falar muito do que fazer aqui nessa aula. Vou deixar uma questão no final da aula, mas o que fazer a gente vai falar na aula que vem, porque são questões muito complexas, tá? Primeiro vamos falar desse estudo de caso da recessão de 2008 e 2009, porque ele é muito interessante para a gente entender. Eu acho que é uma questão que sempre se levanta em relação às nossas aulas e que normalmente há muito interesse de entender como que esse processo se desenvolveu. Bom, isso foi uma recessão muito interessante, muito importante na economia dos Estados Unidos, porque de 2007 até 2009, um período aproximadamente de um ano e meio, o PIB real caiu cerca de 4%. Ou seja, houve uma queda do PIB, um aumento da taxa de desemprego, no qual ela mais do que dobrou também mais ou menos nesse mesmo período que nós estamos falando. E o mercado de habitação ele desempenhou um papel central nesse processo de recessão da economia dos Estados Unidos. Estou mostrando aqui para vocês os dados do crescimento global, certo? Dos Estados Unidos e do resto do mundo durante esse período da crise econômica da recessão de 2008 e 2009. Então, todos os dados em vermelho tracejados são dos Estados Unidos.
e o em azul são de economias que não são os Estados Unidos, que estão no G20. Então foi um processo que impactou a economia como um todo, não só a economia dos Estados Unidos, mas a economia geral como um todo, até porque os Estados Unidos da América são o principal país em termos econômicos no mundo atualmente. Então, esse impacto foi muito importante e devastador na economia como um todo. E ele foi causado por um processo do mercado de habitação, que é um processo que veio antecessor a ele, que é um aumento do preço das casas durante um período específico devido a questões claras de problemáticas do funcionamento do mercado imobiliário como um todo, certo? Nós estamos trabalhando num sistema da economia dos Estados Unidos nesse momento, que nós estamos falando de taxas de juros muito baixas da economia para o mercado imobiliário, um crédito muito fácil para os tomadores de empréstimo e uma securitização de hipotecas. Todo esse processo se catalisou. O que acontece? Você foi criando um mercado onde é muito fácil você comprar sua casa, as taxas de juros estão baixas. Além de ser muito fácil eu comprar minha casa, eu comprar minha habitação, é muito fácil eu estabelecer créditos em cima daquela habitação, até muitas vezes pegando novos empréstimos e oferecendo aquela habitação como crédito para aquele empréstimo, mais de uma vez. Porque o normal é o quê? Nós pegamos um empréstimo de uma habitação específica, eu vou na Caixa Econômica Federal, aqui no Brasil, que é o mais utilizado, e peço um empréstimo, e o empréstimo vai me dar como resultado daquele empréstimo, seguro daquele empréstimo que a Caixa me dá, é a casa. Então, se tiver algum problema e eu não pagar o empréstimo, a Caixa vem e toma a casa, certo? Nos Estados Unidos, o crédito facilitado, ele era dado não em cima apenas desse primeiro empréstimo, mas podia ser dado acima de outros empréstimos. Então, você criava bens ilusórios, porque vamos supor, eu tenho 3 empréstimos para aquela casa, eu estou dando a casa para os 3 empréstimos, na verdade, se eu deixar de pagar os 3, eu não tenho a casa para dar para os 3. Eu tenho 1/3 da casa para cada um, supondo esse mundo específico e simplificado. E além disso, esse processo ele foi crescendo de maneira tão grande e de maneira basicamente muito desregulada, certo? Ele foi criando um processo e uma justificativa de investimento de seguros de hipotecas em determinados agentes de investimento do sistema financeiro que ia segurando essas hipotecas desses mutuários. Os bancos de investimento eles compravam as hipotecas dos credores, que eram os títulos criados, apoiados por essas hipotecas, e vendiam os títulos ao banco, às companhias de seguros e outros investidores. Então, eu comprava um título do credor e o credor estava cheio de crédito. Prestem atenção, o credor estava cheio de crédito para mutuários em cima do empréstimo, que era uma mesma casa, e eu revendia isso no mercado como um todo. Esses títulos eles estavam lastreados e eram percebidos como seguros, porque o que eu pensava? Os preços da casa eram seguros, porque eles nunca caíam, porque a casa sempre estava lá. Só que a questão que precisa se entender é que esses títulos estavam segurados e lastreados em vários créditos desenvolvidos para mutuários, no qual o seguro não necessariamente estava lá, porque eram vários seguros dentro de uma mesma casa, certo? E as consequências foram uma quebra do mercado imobiliário. Por quê? Porque milhões de proprietários de casas se viram afogados, eles deviam muitas vezes mais que a casa valia. Isso uma hora explode, né? É um processo de uma bolha. Essa bolha uma hora vai explodir porque eu entro num processo onde eu me afogo. Então, eu peguei 3 empréstimos para minha casa. O mercado financeiro começa a vender aqueles empréstimos como um seguro, tá? Começa a vender aquela hipoteca como um seguro, falando, esse cara sempre vai pagar, porque o preço da casa nunca cai. Só que em algum momento, se isso gera uma bolha, isso gera um efeito cascata, no qual as pessoas não começam a pagar mais porque eles devem mais do que a casa valia, isso vai ter um efeito da bolha em cima de todas as hipotecas. Vamos ter milhões de inadimplência das hipotecas e execução da hipoteca. Só que quando eu executar a hipoteca, cadê o meu bem? Se todos vierem ao mesmo tempo, no meu caso específico, peguei 3 empréstimos, os 3 vêm executar e falam, eu quero sua casa. Cadê minha casa? Minha casa está aqui, vocês 3 podem pegar, mas não tenho dinheiro para os 3. Então, era um seguro falso, certo? Os bancos, eles vendiam essas casas
eles aumentaram o excedente e pressionaram os preços para baixo. Então, ele acabou sendo um processo onde não valia, não existia essa capacidade. A entrada dos bancos no processo de venda de casas hipotecadas, ele aumentava o excedente do mercado imobiliário, pressionou o preço para baixo, o que impacta ainda mais esse setor como um todo. E o resultado foi esse, né? Eu vejo a indústria de construção bastante prejudicada, uma taxa de desemprego em 2010 na indústria de 20,6%, certo? E 9,6% no geral. Lembre-se que ela chegou até a mais de 10% na economia como um todo em 2009, tá? E essa consequência da quebra do mercado imobiliário foi que esses títulos às vezes se tornaram tóxicos. Começou a se entender que esse título, na verdade, não era um seguro. Tá? Foram perdas pesadas, instituições chegando à falência, tá? Generalizadas de bancos e outras instituições, o mercado como um todo sofrendo forte aumento do desemprego, uma queda do PIB, e esse processo teve uma resposta política. Aqui que é importante que na próxima aula a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre isso. Lembra que a gente estava falando? Se eu faço alguma coisa, se eu não faço nada. Nesse caso foi feita alguma coisa. O Banco Central norte-americano, o Fed, reduziu meta para a taxa dos juros, perto de zero. Política monetária, certo? Redução de taxa de juros para aumentar investimento. Guardem aqui, vamos voltar sobre isso ao longo da nossa próxima aula. Comprou títulos lastreados em hipotecas e outros empréstimos, ou seja, o Fed procurou aumentar a confiança e comprar aqueles títulos que eram podres, certo? Ninguém vai comprar, o governo compra. Para quê? Para que injetar dinheiro na economia. De novo, outra política monetária, tá? Injetou capital no sistema bancário para aumentar a liquidez, certo? Na esperança de afastar uma crise de crédito. Nós temos toda uma questão aqui de capital no sistema bancário sendo praticado, com formulação também de política fiscal, aumentando o gasto do governo e reduzindo imposto. Preste atenção. O que acontece na recessão de 2008 e 2009, que a gente está mostrando aqui, é uma atuação. Então, aquele processo onde não fez nada, não ocorreu. Fizeram alguma coisa. Então, tem um processo de modificação da demanda agregada, nesse caso aqui, da recessão de 2008 e 2009. É importante a gente falar isso, é importante a gente entender, porque, primeiro, como você analisaria esses movimentos da crise de 2008? O que acontece? Esse processo de queda dos títulos podres é um processo que modifica a oferta agregada ou a demanda agregada? Modifica ela para a direita ou para a esquerda? Certo? Depois disso, que chega no resultado de curto prazo, a ação do Fed nos Estados Unidos foi uma ação de aumentar a demanda agregada, modificar a oferta agregada. Como que você analisaria esse processo? Lembre-se dos 4 passos para essa análise da flutuação econômica. Vou deixar isso para vocês e a gente pode discutir isso em aula quando estivermos em aulas síncronas, ok? Mas o que é interessante nesse processo, que dá toda a nossa deixa para a próxima aula, é dizer o seguinte: o Fed agiu. Se o Fed agiu, ele modificou o processo de demanda agregada, ou seja, ele provocou um processo no qual ele interviu na economia. E isso chama atenção, assim como aparece no nosso livro, para um cara que é muito famoso na economia, que é o Keynes. Tá? Porque o Keynes ele vai mostrar justamente que esse processo de ação do Fed é chamado de uma política keynesiana e que está documentada lá no principal livro de Keynes, que é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro. A gente não fala tanto de Keynes em princípios de macroeconomia, apesar que nessas próximas aulas vamos falar um pouco mais, mas ele é muito importante na questão como um todo de discussões macroeconômicas, seja a favor ou contra as políticas macroeconômicas. Porque Keynes, ele argumenta que recessões e depressões elas podem resultar de uma demanda inadequada, então os formuladores de política deveriam mudar essa demanda agregada. Ele é um crítico muito famoso da teoria clássica e essa frase dele é muito famosa também, que o longo prazo é um guia enganoso para os negócios atuais e no longo prazo todos estaremos mortos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando o seguinte: olha, gente, se a gente esperar a economia se ajustar sozinha, isso pode ser enganoso e pode trazer um contexto de perturbação macroeconômica muito danoso para a economia como um todo. Lembre-se daquele nosso último gráfico. Se os formuladores de política não fizerem nada,
O resultado, ele poderia voltar para o equilíbrio? Sim, Keynes está falando, pode voltar. Mas o resultado do processo de volta ao equilíbrio pode ser muito danoso para a economia ainda. Pode haver muita perda para a economia. Então, eu não posso pensar que no longo prazo vai se equilibrar. Eu tenho que agir no curto prazo. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto de Keynes. Esse é o ponto do processo de ajuste da recessão de 2008 e 2009. Eu nem falei de ajuste de recessão de Covid, porque eu acho que isso a gente deixa para durante a aula a gente tratar, que é mais ou menos a mesma coisa, mas é um processo de formulação de política econômica, ou seja, os formuladores fizeram algo. Por que que isso é importante? Porque a partir da próxima aula nós vamos começar a entrar mais a fundo nisso, sobre políticas monetárias e fiscais, quando fazem alguma coisa. Terminando e culminando no final da nossa matéria falando quais são o debate entre fazer ou não fazer alguma coisa. E fica chamada, fica trazida agora essa questão importante pela frase do Keynes, ok? Como conclusão da nossa aula de agora, terminando o nosso processo de aula, a gente, de novo, chamando a atenção que a gente apresentou o modelo de demanda agregada e oferta agregada, no qual a gente consegue explicar flutuações econômicas. Flutuações são tendências de longo prazo. Essas tendências de longo prazo, elas vão ter impactos no curto prazo, que a gente tem que pensar qual é demanda ou é agregada. E aí, na próxima aula, a gente vai expandir essa análise, aprendendo como o formulador pode afetar a demanda com política fiscal e monetária. Tá? Então, nós vamos partindo agora para ser formuladores de política econômica e entender como a gente poderia agir sim ou não. Ficamos por aqui nessa aula. Espero vocês na próxima aula e até lá.